forte em meio das provas, tá bom? Este é o livro básico que nós estaremos trabalhando nessa manhã. E aí você vai abrir comigo lá o livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 11. Vamos fazer a leitura nesse instante e vamos ouvir a voz do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. O tema que nós iremos trabalhar nessa manhã é uma oração transbordante de amor. Iremos meditar, refletir aqui na oração que o apóstolo Paulo faz na sua epístola. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus aplique sua santa palavra em nossos corações nessa manhã. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos nesse momento, ore ao Senhor, eleve o seu espírito, sua alma ao Senhor nesse momento. Meu Deus, estamos aqui diante da tua santa presença nessa manhã, e rogamos o teu auxílio, a tua misericórdia sobre nós. Reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos, Deus, como somos débeis quando tentamos entender e aplicar a tua palavra. Mas o teu Espírito Santo nos capacita, o teu Espírito Santo nos fortalece, ele nos dá sabedoria para aplicar a tua palavra em nossas vidas e sermos assim edificados por ti. Eu te peço, nos ajuda nessa manhã mais uma vez. Seja com cada irmão meu que está nesse instante acompanhando pela internet, também com aqueles que aqui estão conosco nessa manhã, que a tua palavra, Senhor, seja compreendida e que o teu povo seja fortalecido. Estes são os nossos propósitos, assim eu te coloco e sei que o Senhor há de nos ajudar, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós hoje iremos estudar sobre o tema uma oração transbordante. Antes da gente ir, eu vou lembrar você, alguma dúvida que você tiver, coloca nos comentários para que a gente possa te ajudar. Os meninos vão anotar ali, vão estar percebendo a sua dúvida e no final da exposição a gente vai então esclarecer essas dúvidas que porventura venham a surgir. Não tenha vergonha, coloque lá, às vezes até uma questão muito simples pode ser muito esclarecedora para outro irmão. Então você faz isso, coloca aí as suas dúvidas. E hoje nós trabalharemos essa oração que o apóstolo Paulo faz aqui pela igreja lá em Filipos, né? Já vimos na última aula com o nosso irmão Pedro a parte introdutória, o prefácio, a saudação aqui da epístola, e hoje nós estaremos trabalhando essa oração, que é uma oração de ações de graça e súplica pela vida dos filipenses. Paulo pede a graça do Senhor sobre aquela igreja. Meus irmãos, a oração é um meio de graça que nos permite ser bênção na vida da igreja. A oração é um meio de rogarmos o favor de Deus pela vida da igreja. Entenda-se a igreja, nós que somos o corpo de Cristo, nós que somos templo do Espírito Santo. E isso nós podemos fazer em toda e qualquer situação que estejamos. Por mais
adversa, por mais difícil que seja a situação que você se encontra nesse momento, você ainda pode ser bênção na vida da igreja, na vida dos seus irmãos. A oração, ela nos possibilita pedir o favor de Deus e rogar a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Paulo abençoou a igreja mesmo estando preso. Paulo escreveu essa epístola em prisão. Paulo estava aqui já vendo a morte chegando à sua vida, mas Paulo não deixou de ser bênção na vida da igreja ali de Filipos. Ele invocava o nome do Senhor, ele suplicava a Deus o favor de Deus, porque Paulo compreendia que mesmo naquela situação que ele se encontrava, de prisão, de pavor, de angústia, Paulo ainda poderia ser bênção na vida da igreja. Não há, irmãos, prisões que impeçam as orações dos servos de Deus. E por isso nós podemos ser bênção para a igreja em qualquer situação. Você talvez esteja pensando o seguinte: eu vou ser bênção na igreja quando eu estiver com a minha vida mais confortável, quando Deus me curar. Ou talvez até pensando que quando você tiver uma situação econômica e financeira melhor, você pode abençoar a igreja. Meu irmão, você não precisa estar nessa situação. E eu sei que essa situação é boa, essa situação vai lhe dar um conforto melhor para você ser mais atuante na igreja do Senhor. Mas mesmo não estando nessa situação favorável a você, você ainda assim pode ser bênção na vida da igreja. É o que Paulo nos mostra aqui nessa oração, porque Paulo entendia que um meio de ser bênção, um dos meios de ser bênção na vida da igreja é orando pela igreja, é clamando em favor dos seus irmãos, é pedindo para que Deus fortaleça, para que Deus faça a igreja aumentar em amor. Quando nós oramos, nós estamos clamando ao nosso Deus que abençoe a igreja dele. O pastor Hernandes Dias Lopes, aqui no seu livro, ele percebeu, irmãos, que a prisão de Paulo não era um impedimento às suas orações. E ele diz assim, na página 50 do livro que nós estamos estudando, aqui no livro de Filipenses, ele diz o seguinte: Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, porque Paulo estava preso. Paulo estava aprisionado ali em Roma e ele estava sem poder ter esse contato físico com os irmãos. Mas o pastor diz o seguinte: mas não de orar por eles. Ou seja, Paulo estava impedido de estar próximo, juntos ali dos irmãos, mas Paulo não estava impedido de orar por aqueles irmãos lá da igreja em Filipos. Meus irmãos, podemos ser uma bênção para a igreja, independente da situação, da distância que estejamos da igreja. Você talvez nunca tenha vindo aqui a esta igreja, mas você pode ser uma bênção aqui ao corpo de Cristo, que está aqui nesse lugar, orando, porque as suas orações são poderosas, porque Deus está inclinado por meio de Cristo Jesus, né? Deus abençoa as suas orações, e quando você clama então pela igreja, você está sendo um canal de bênção para as nossas vidas. Meus irmãos, a distância geográfica, a situação difícil que nos encontramos não impede que sejamos bênção para a vida da igreja, irmãos. A situação pode ser ruim para você. Talvez hoje de manhã você tenha acordado com aquele peso na mente, né? Mas eu quero lhe dizer que mesmo nessa situação, você pode ainda assim ser bênção. Você é muito importante para o crescimento da igreja, porque você pode orar, porque você pode abrir os seus lábios e clamar ao Senhor, o Deus que te escuta, e pode pedir o favor por aquele teu irmão, por aqueles irmãos, por aquela comunidade que está precisando nesse momento das suas orações. Ao orar pelos filipenses, Paulo recorda daquela igreja, irmãos, e faz uma recordação com muita alegria. Lembre-se que Paulo foi fundador dessa igreja, já falamos aqui nas lições iniciais. Paulo fundou aquela igreja, esteve ali aproximadamente por 3 anos pregando a palavra, sofrendo muita oposição, mas o evangelho chega àquela cidade, o evangelho, irmãos, é plantado ali e uma igreja nasce ali da igreja, daquela cidade de Filipos. E Paulo, irmãos, é o fundador.
Mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo não estava lá em Filipos, Paulo estava em Roma, aprisionado. E as lembranças que Paulo tem daquela igreja, de todas as dificuldades que ele passou naquela igreja, irmãos, não trazem tristeza sobre ele. As lembranças que Paulo tem daquela igreja, traz para o apóstolo Paulo alegria, regozijo. Paulo coloca a vida dos irmãos de Filipos em suas orações. Veja o que diz o versículo 3. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo aqui lembra de todas as adversidades que encontrou naquela cidade. Lembra daqueles também que se renderam ao Evangelho, que se renderam a Cristo Jesus. Lembra lá de Lídia? Lídia se rendeu ao Evangelho, o carcereiro se rendeu ao Evangelho, aquela jovem que outrora era possessa por demônios se rendeu ao Evangelho. E quando Paulo então tem recordação desses irmãos ali daquela igreja, Paulo, irmãos, agradece ao Senhor, porque aquela igreja traz alegria ao coração de Paulo. Uma boa lembrança da igreja, irmãos, enche os servos de Deus de gratidão e alegria, não é mesmo? Todas as vezes que eu lembro de vocês, você que está aí em casa, que você que faz parte da segunda igreja, e lembro o que Deus tem feito na sua vida, e avalio o crescimento que Deus tem dado a você nesse tempo que temos convivido juntos, irmãos, isso traz alegria aos nossos corações. Lembrar do que Deus tem feito, da maneira como Deus tirou você das trevas e trouxe você para a luz, da maneira como Deus tirou você da tristeza, encheu você com semblante de alegria. Isso traz alegria aos nossos corações, isso traz regozijo e júbilo ao nosso coração. Paulo glorificou a Deus pelas lembranças que tinha da igreja em Filipos. Ele só tinha que agradecer a Deus, porque vimos nas lições anteriores que Deus agiu soberanamente naquele lugar. Deus foi quem salvou, Deus foi quem libertou aquele povo. Logo, Paulo tem muito que agradecer ao Deus da obra, agradecer ao Deus que faz a semente do Evangelho crescer. Quando Paulo escrevia aos Coríntios, ele disse uma coisa muito interessante. Ele, vendo, irmãos, o partidarismo, as divisões, as facções que havia ali naquela igreja, ele falou algo que, irmãos, teologicamente tem muito sentido para nós todas as vezes que nós refletimos na obra que temos realizado. Paulo diz o seguinte, que um planta, o outro rega. Ou seja, na pregação do Evangelho, na evangelização, alguém vem, lança o Evangelho, ensina o Evangelho, outro vem e rega, alimenta cada vez mais com a palavra, mas é Deus quem dá o crescimento. Logo, irmãos, quando olhamos para a igreja e vemos a maneira como os irmãos têm crescido no discipulado, a maneira como os irmãos têm amadurecido na fé, nós sabemos que é Deus quem está atuando, e é por isso que nós temos razões de dar ações de graças ao nosso Deus, porque a obra é dele, a obra não é nossa. Quem de nós tem capacidade, irmãos, de fazer os nossos irmãos amarem o Deus invisível? Quem é que tem capacidade, irmãos, de despertar a fé verdadeira no coração do outro? Ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem lança luz, quem clareia o entendimento para que nós possamos enxergar Jesus. Que lembranças nós temos tido dos nossos irmãos? Que lembrança você tem dos seus irmãos? Todas as vezes que você lembra da sua igreja, do povo com quem você tem servido, suas lembranças são boas, seu coração se enche de alegria. Devemos nos alegrar com a igreja que tem sido participante na obra de Deus. Participantes de forma passiva, sendo amadurecida por Deus, mas também participantes de forma ativa, né? A igreja de Filipos, irmãos, foi uma igreja parceira no ministério do apóstolo Paulo. Essa epístola aqui, ela vem também como um resultado de uma gratidão do apóstolo Paulo à igreja ali em Filipos, porque esses irmãos eram irmãos, embora fossem pobres, não tivessem tantos recursos assim, mas eram irmãos que contribuíam financeiramente com o que podiam no ministério do apóstolo Paulo. E Paulo envia essa carta com gratidão, como um agradecimento por aquilo que aqueles irmãos têm feito.
Ou seja, Filipos não é só uma igreja passiva, uma igreja que recebeu o poder de Deus, mas é uma igreja também que está ali envolvida na obra, na evangelização, na missão de Deus. Precisamos agradecer ao nosso Deus todas as vezes que vemos, irmãos, os nossos irmãos envolvidos na obra do Senhor. Eu louvo a Deus pelo envolvimento de vocês, pela maneira como eu vejo, com que vocês podem, com as forças de vocês e com o tempo de vocês, o envolvimento que vocês têm quando querem que a igreja cresça, quando querem que Cristo Jesus apareça na vida dos irmãos e na vida daqueles também que ainda não conhecem a luz de Cristo. Meus irmãos, tudo isso é razão de regozijo e de alegria, e Paulo se alegra com os irmãos de Filipos por essa razão, por aqueles irmãos serem envolvidos na obra do Senhor. A oração de intercessão que Paulo faz aqui nos revela algumas características muito interessantes. Nós veremos aqui 4 características dessa intercessão que Paulo faz a Deus por aquela igreja. E aí, primeiramente, Paulo, ele intercedeu com continuidade. Veja o versículo 4, diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Primeiramente, Paulo diz que ora por aquela igreja sempre, continuamente. Quando nós trazemos alguém no nosso coração, normalmente nós oramos constantemente por aquelas pessoas. A gente ora constantemente pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, porque eles estão sempre lá no nosso coração. A igreja de Filipos era uma igreja que estava no coração do apóstolo Paulo. E por isso Paulo diz aqui, com toda certeza, orava sempre a Deus por aquela igreja. E qual era a oração de Paulo? A oração para que aquela igreja crescesse espiritualmente. Oração de gratidão a Deus pelo que Deus estava fazendo naquela igreja, mas uma oração que rogava e suplicava ao Senhor que aquela igreja crescesse no amor, no conhecimento de Cristo Jesus. Mas Paulo também ainda nos mostra nesse versículo 4 que a sua oração era uma oração, irmãos, feita com alegria pela vida da igreja. Paulo intercede, Paulo pede diante de Deus, que Deus, agradecendo a Deus e pedindo a Deus por aquela igreja, mas agradecendo pelo que Deus estava fazendo ali naquele lugar. No versículo 4 ele diz que é com alegria, não é uma oração triste, não é uma oração de quem não tem razões para agradecer, é uma oração de quem vê o operar de Deus no meio da igreja. Aqueles que são espirituais, eles tem essa sensibilidade, não é mesmo? A gente olha e vê, irmãos, a maneira como Deus tem quebrado as cadeias na vida dos nossos irmãos. Quantos aqui no nosso meio, muitas vezes não estão, irmãos, aprisionados, não chegaram aqui aprisionados, mas à medida que vão tendo intimidade com o Espírito Santo, que vão orando, vão pedindo mais graças ao Senhor, Deus então vai libertando eles dessas algemas do pecado. Irmãos, tudo isso é razão de alegria. E Paulo, na sua intercessão, ora a Deus com alegria. Mas também ele nos diz aqui, nos mostra aqui que a sua oração era feita por todos da igreja, por todos aqueles que faziam parte daquela igreja. Ele diz que a sua oração é por todos vós. Ou seja, não era uma oração que fazia acepção de pessoas. Era uma intercessão onde Paulo colocava os mais fortes e os mais fracos da igreja. Às vezes, irmãos, no calor das emoções, e às vezes também na nossa infantilidade espiritual, a gente acha que o melhor é que aqueles que são fracos na fé, eles saiam da igreja, eles saiam do meio da nossa comunidade, porque dá muito trabalho. Meus irmãos, não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos observar esses irmãos mais fracos, que Deus também está trabalhando na vida deles. E devemos apresentar os mais fortes, aqueles que têm fé, que têm maturidade espiritual, que têm crescido na palavra, mas temos também que apresentar os mais fracos. Aqueles que precisam, irmãos, mais intensamente das nossas orações. Paulo, irmãos, não excluiu ninguém daquela igreja ali em Filipos. Paulo sabia muito bem quem eram os irmãos que tinham intimidade com o Senhor e havia ali, mas também Paulo sabia que, como em toda a igreja, há aqueles que são fracos,
aqueles que nos dão mais trabalhos, aqueles que muitas vezes pisam no nosso calo e a nossa vontade, humanamente e carnalmente falando, é que eles se afastem da comunidade, que eles saiam da igreja. Paulo intercede a Deus de forma abrangente. E a sua oração nos ensina que ao pedir a Deus pela igreja, nós precisamos incluir os nossos irmãos mais fracos, aqueles que têm esquentado nossa cabeça, aqueles que têm tirado a nossa paz, aqueles que não têm nos compreendido. Nós precisamos orar por eles. Paulo ainda nos mostra uma quarta característica na sua intercessão. Paulo intercedeu com humildade. Humildade. Ninguém ora a Deus sem humildade. Não tem como você pedir, clamar, agradecer a Deus, sem que antes o seu coração seja humilde, porque a oração que nós dirigimos a Deus é uma oração que exige de nós dependência. Ninguém ora a Deus dizendo: Senhor, eu não preciso mais de nada, Senhor, está tudo muito bem, viva aí na eternidade que eu vou viver aqui. Ninguém ora assim. A gente ora sempre clamando a Deus por algo que necessitamos, ou agradecemos por aquilo que nós não podíamos fazer e Ele fez por nós. Então requer humildade. Quando Paulo dirige a sua intercessão a Deus, ele diz assim, aqui no versículo 4, ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas. O que são súplicas? Senão um clamor, rogando ao Pai: Pai, tenhas misericórdia pela igreja. Pai, abençoa a igreja. A oração de Paulo é uma oração humilde. Humilde. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, muito cuidado, porque às vezes as palavras elas podem soar de forma humilde, mas o coração não ser humilde. Não ser humilde. Conversava com alguém essa semana que dizia para mim sobre os seus planos, né, sentimentais, o que estava planejando para a sua vida, como seria, né, a sua vida sentimental. E em algum momento eu tive que chamar a atenção para o fato de que Deus é Senhor da nossa vida sentimental. E a gente precisa ter a humildade para reconhecer isso. Os nossos planos e projetos facilmente revelam o orgulho e a prepotência dos nossos planos. Mas, meus irmãos, o que Deus quer de nós são filhos dependentes. Filhos que entregam a Ele todas as áreas, a nossa família, nossas finanças, os nossos sentimentos. E é por isso que a gente sempre diz: deixa Deus fazer a vontade dEle. Deixa Deus, a vontade de Deus para mim é a melhor. O que é isso senão um reconhecimento humilde de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Irmãos, a intercessão que Paulo faz diante de Deus pela igreja é uma intercessão humilde, porque suplica a Deus, porque ele pede a Deus para que Deus faça, e não ele, mas Deus faça. Meus irmãos, intercedemos a Deus quando levamos a Deus as dores e lutas dos nossos irmãos. Cristo é o nosso intercessor, é Ele quem leva a Deus as nossas lutas. Mas na igreja, muitas vezes acontece da gente encontrar alguns irmãos nossos que são fracos, estão fracos, que estão desanimados. E nesses momentos nós precisamos também praticar a intercessão, nos colocar diante de Deus, pedindo pela vida dos nossos irmãos, né? Irmãos que muitas vezes já não têm mais palavras para orar, porque estão cansados diante das lutas que têm enfrentado, e Deus nos coloca exatamente para orar pela vida deles. Isso é interceder, é se colocar diante de Deus, pedindo em nome de Jesus pela vida daqueles que estão fracos e enfrentando dores e lutas aqui nessa existência. Devemos interceder pela vida da igreja de forma zelosa, irmãos. A igreja precisa de intercessão. Você que conhece a sua comunidade, que sabe das lutas da sua comunidade, que vê aqueles irmãos mais fracos da igreja, você não deve ser o crítico. Você não deve ser aquela mão que empurra um indivíduo que está à beira do abismo. Você deve ser a mão que salva aqueles que estão à beira do abismo. E para isso é necessário aprendermos com o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Orar de forma intercessória, pedindo a Deus pela igreja, abrangendo os mais fortes, abrangendo também os mais fracos, que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa mão de misericórdia. Meus irmãos, devemos interceder pela vida da igreja de forma zelosa, sempre observando com detalhes,
né, os mais fracos e os mais fortes, e sendo instrumento de Deus na vida deles. Conservemos, irmãos, as características da oração de Paulo em nossa intercessão. Que características são essas, como Paulo nos mostrou aqui? Continuidade, pedindo sempre ao Senhor, perseverando, né? Porque às vezes a gente fica desanimado, irmãos. Às vezes a gente, o fato de estarmos pedindo, clamando, e não vemos diante dos nossos olhos a mudança, isso pode abater o nosso coração, isso pode nos deixar desanimados. Mas nós precisamos aqui aprender com Paulo, que mesmo naquela prisão, irmãos, fétida, fria, à beira da morte, com toda dificuldade, Paulo continuava pedindo ao Senhor, orando sempre por aquela igreja, por a igreja ali de Filipos. Ainda Paulo nos mostra a alegria, uma oração alegre, uma intercessão abrangente e humilde diante do Senhor. Eu sei que talvez ao sair aqui dessa lição nessa manhã, o seu coração seja inclinado a orar mais, a pedir mais. Conserve essas características da intercessão aqui de Paulo na sua vida. Procure fazer oração continuamente, estabeleça um foco na vida da igreja, né? Um foco naquilo que você precisa estar constantemente apresentando a Deus e que você sabe que a sua igreja, ou que as igrejas que você conhece e ama, estão passando. Ore ao Senhor, peça ao Senhor por a vida dessas igrejas. Meus irmãos, Paulo tem vários motivos para orar com entusiasmo pelaquela igreja. Essa oração de Paulo aqui é uma oração entusiasmada. Não é uma oração de quem está desanimado. É uma oração de quem se dirige a Deus com toda a alegria. E aí ele mostra aqui, primeiramente, que a igreja de Filipos era uma igreja cooperadora. Era uma igreja, irmãos, que pela cooperação que fazia, pela generosidade que tinha, contribuindo no ministério do apóstolo Paulo, irmãos, era motivo de alegria em suas orações. Ele diz assim no versículo 5, ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós já vimos aqui, estudando a igreja de Filipos, que ela era uma igreja, não era uma igreja rica, era uma igreja de irmãos simples, mas era uma igreja, irmãos, cooperadora. Era uma igreja que sempre que Deus lhe dava a oportunidade de contribuir, aqueles irmãos faziam, e quando davam aquela ofertinha lá da viúva, para que o reino de Deus, o Evangelho, se expandisse pelo mundo. Era uma igreja que compreendia que o Evangelho necessitava chegar até os confins da terra. E para isso, irmãos, contribuía com o que podia. A gente às vezes fica olhando para o que possuímos e dizemos: mas eu não vou contribuir porque é tão pouquinho, né? Vez ou outra eu encontro pessoas assim, que dizem: olha, eu não vou entregar o meu dízimo ao Senhor porque é pouco que eu ganho, né? E ficam até envergonhados de entregar porque tem que ser tão pouco. Irmãos, o que Deus está interessado não é na quantidade, não. Deus não está interessado em quantidade. Deus está interessado na sinceridade e na fé do seu coração. Deus está interessado em ver em você a convicção de que foi Ele quem deu esse salário a você. Foi Ele quem deu esses recursos a você. E aí você faz a sua contribuição, mesmo sendo pouco, né, com essa certeza. Com essa certeza. Lembra lá da ofertinha da viúva, quando Jesus viu? Viu que naquela viúva, senão a convicção, a fé que ela tinha, né, na provisão de Deus. Meus irmãos, aquela igreja em Filipos era uma igreja cooperadora. E por isso que Paulo ora entusiasmado diante do Senhor. Os filipenses também foram alcançados pela salvação e estavam seguros da graça de Deus que receberam em Cristo Jesus. É por isso que Paulo ora, pela cooperação, pela generosidade, pela liberalidade daquela igreja, mas também, irmãos, pela firmeza que aquela igreja tinha na salvação. Irmãos, como nós precisamos orar a Deus agradecendo por cada irmão firme da nossa igreja. Por cada irmão que até hoje tem suportado os ventos, as intempéries, as provações na sua vida e não tem caído nem cedido ao mundo, tem permanecido firme. Temos que louvar a Deus por isso. No versículo 6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, em vocês, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Observe que Paulo aqui
pressupõe que aqueles irmãos estão firmes, estão seguros, estão guardados no Evangelho, em Cristo Jesus. Meus irmãos, os irmãos de Filipos tinham uma relação estreita com Paulo. Paulo foi o fundador daquela igreja. E por isso Paulo ora entusiasmado ao Senhor. No versículo 7 e 8, então Paulo vai dizer: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo diz aqui, meus irmãos, que traz aqueles irmãos onde? No coração. Aquela igreja era uma igreja que tinha um vínculo profundo com o apóstolo Paulo. Era uma relação de pai e filho. Era uma relação onde aquela igreja era cuidada, lembrada nas orações do apóstolo Paulo. Aquela igreja morava em seu coração. Meus irmãos, o envolvimento da igreja na propagação do Evangelho é motivo de orarmos a Deus com fervor. Uma igreja envolvida, uma igreja que está à disposição de Deus, como instrumento de Deus para a expansão do Evangelho, é razão de orarmos com entusiasmo ao nosso Deus. E eu acho que nós precisamos aqui, a segunda igreja congregacional, orarmos para que Deus nos envolva ainda mais na sua obra. Nunca será suficiente o nosso envolvimento, porque temos muita coisa para fazer, irmãos. A seara é grande, há muitas áreas aqui, há casais que precisam ser socorridos, há jovens que precisam ser evangelizados. Irmãos, há trabalhos sociais que precisam ser realizados aqui na nossa comunidade. É tanta obra que precisamos fazer, meus irmãos, e precisamos orar para que a igreja se envolva, para que a igreja seja cooperadora, como aquela igreja ali em Filipos. Meu irmão, você que está estudando conosco aqui essa epístola, que você possa olhar para a igreja em Filipenses, aqui dos Filipenses, e sentir ali a direção de Deus para você atuar, para você agir na obra do Senhor. Tome como modelo essa igreja, que tinha como modelo Cristo Jesus, que foi em todo momento empenhado na obra do Senhor. Meus irmãos, a segurança da salvação não deve nos deixar acomodados. Alguém pode pensar da seguinte forma: eu já estou salvo, é o suficiente. Eu já ouvi o Evangelho, já entendi o que Jesus fez por mim, creio no que Jesus fez por mim, e está tudo tranquilo, e já me basta. Meus irmãos, isso não é suficiente na obra do Senhor. Tiago vai nos lembrar que uma fé sem obras não está viva, está morta. Que uma fé sem obras é uma fé que não gera frutos. É uma fé, irmãos, que está ali sem sentido. É uma fé, irmãos, que não tem propósito. Meus irmãos, a segurança da salvação deve nos tirar do comodismo e nos levar a realização de obras. E aí, a segurança daqueles irmãos ali em Filipos, né, a segurança que tinham na salvação, era uma segurança acompanhada com obras. Uma segurança que tinham de que foram salvos, mas que os seus recursos, que as suas vidas estavam à disposição de Deus, e que Deus iria usar como usou, como Ele bem entendesse, para o que Ele queria. Quem recebeu verdadeiramente a graça de Cristo, deseja compartilhar tal conhecimento com todos que vivem nas trevas e na ignorância. É como aquela criança, você já deve ter feito isso com o seu filho, sua filha, ou com os seus netos, sobrinhos. Todas as vezes que uma criança ela ganha algo que realmente é valoroso para ela, que tem muito valor para ela, é comum que ela queira compartilhar. É comum que ela queira expandir esse conhecimento. É por isso que é tão difícil uma criança guardar segredo diante de algo que traz muita alegria ao coração dela, né? Então, meus irmãos, nós precisamos ser como crianças no compartilhamento do Evangelho. Um dia ouvimos o Evangelho, entendemos o Evangelho, esse Evangelho nos alegrou, e agora, irmãos, pela alegria que temos naquilo que recebemos em Cristo Jesus, precisamos expandir, compartilhar, falar com os nossos vizinhos, quem sabe fazer aquela reunião aí no condomínio, para orar, para ouvir aqueles que precisam de uma orientação da parte de Deus. Meus irmãos, precisamos estar envolvidos no crescimento,
né, do reino de Deus. Por fim, Paulo ainda nos mostra, irmãos, que o seu interesse é que a igreja cresça. Mas esse crescimento que Paulo quer aqui, que vai pedir nessa oração, não é um crescimento por questões econômicas, crescimento econômico. É um crescimento espiritual. Paulo pede pela essência da vida cristã. E qual é a essência da vida cristã? O amor. Ele pede a Deus, na sua intercessão, que o amor cresça no seio daquela igreja. Um estudioso da Bíblia, chamado J.A. Moutier, ao observar a passagem que nós lemos aqui, ele concluiu que essa oração é, sobretudo, uma oração por crescimento. É uma oração feita, uma intercessão feita a Deus por um servo do Senhor que não quer ver a igreja raquítica, pequena, mas quer ver uma igreja que cresce, uma igreja poderosa em atos de amor. Meus irmãos, o crescimento no amor é o tema do versículo 9 a 11, que nós iremos agora atentar um pouco mais. Diz assim, eu vou ler para você lembrar. Ele diz, e também, versículos 9 a 11, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o qual é mediante Jesus Cristo. Essa última parte do versículo 9 ao 11, já daria um outro estudo, irmãos, aqui, viu? Mas eu queria que você pudesse observar aqui essa parte. Paulo, ele pede que o amor da igreja cresça. No versículo 9 ele diz, né, que o vosso amor aumente mais e mais. Ou seja, nos pedidos que o apóstolo Paulo tem, para ele é de suma importância que a igreja cresça, que a igreja não fique estagnada, né, mas que a igreja possa amar mais amanhã do que tem amado hoje, possa estar crescendo, avançando nesse amor. É por isso que o pastor Hernandes Dias Lopes vai destacar o seguinte na página 59 do seu comentário. Ele diz assim: Paulo não escreve aos filipenses como a um povo que tem falta de amor. Ele não está escrevendo, né, segundo o pastor, porque aquela igreja não ama, não é isso. Ele escreve ali, como ele diz aqui, tem falta de amor e precisa rogar por ele, mas como um povo que possui amor e precisa fazê-lo crescer. E precisa fazê-lo crescer. Ou seja, uma vez que nós recebemos Cristo, temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito é o amor. Esse amor está em nós, mas ele precisa ser desenvolvido. Nós já conhecemos Cristo Jesus, já vemos o amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus, agora isso precisa ser desenvolvido. E isso se desenvolve à medida que nós obedecemos e praticamos aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Meus irmãos, Paulo pede para que o amor cresça na igreja. Essa também é a minha oração. E, meus irmãos, quando nós pedimos ao Senhor para que o amor cresça no seio da igreja, nós estamos pedindo em termos práticos para que você olhe para o seu irmão e, ao invés de estar com aquela contenda e aquela inimizade, possa suportar a ele, possa cuidar dele, possa fazer de tudo para estar com o seu irmão. Um irmão essa semana me disse o seguinte: pastor, é difícil, né, quando a gente diz assim que a gente precisa perdoar a pessoa, mas não estar junto dela, não conviver com ela, é muito difícil. A gente normalmente quer fazer isso, a gente perdoa, mas a gente quer a distância da pessoa, né? Meus irmãos, Deus não nos ensina, né, assim. Deus nos ensina a perdoar e fazer o possível para estar com aquela pessoa, sendo instrumento de bênção na vida dele. Paulo diz que o quanto depender de vós, tendes paz com todos. Quanto depender de você. Vai ser custoso, obviamente, mas você precisa e eu preciso fazer o esforço. Agora, a gente vai fazer isso. Nós vamos realmente nos sacrificar pelo bem dos nossos irmãos, pelo bem daqueles que muitas vezes nos fazem o mal, quando nós tivermos amor. Está entendendo por que nós precisamos pedir e orar a Deus para que o amor aumente entre nós? Porque muitas vezes no nosso coração a gente não está disposto a fazer isso.
A gente quer se livrar de problemas, né? A gente quer colocar aqueles que são problemáticos, que nos trazem dor de cabeça, para longe da gente. Mas Jesus não nos ensina a fazer isso. O conhecimento de Cristo, irmãos, faria com que o amor daquela igreja crescesse. É por isso que Paulo diz aqui, no versículo 9, na parte B, ele diz assim: em pleno conhecimento e toda percepção. Ou seja, o conhecimento, irmãos, é o que nos faz amar cada vez mais Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui que se eu e você conhecermos mais Cristo Jesus, não é um conhecimento apenas teórico, é um conhecimento em que chega à mente, mas alcança o coração. É um conhecimento onde o que eu sei de Cristo Jesus me leva a ações, me leva a cuidar cada vez mais dos meus irmãos e a vencer, obviamente, o pecado, o orgulho que há em nossos corações. Quanto mais se conhece a Cristo Jesus, mais se avança no amor. Conhecimento de verdade é conhecimento que nos muda, né? Conhecimento de verdade é conhecimento que nos faz uma nova pessoa, ali no relacionamento com aqueles que são inimigos, adversários da nossa vida. Tá? Perceba como faz sentido toda a oração que Paulo faz aqui pelo amor do Senhor, né, na vida da igreja. O crescimento do amor abençoa a igreja de três formas. Primeiramente, esse crescimento do amor dá condições da igreja a provar as coisas excelentes. Aí ele vai dizer no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes. O que são as coisas excelentes, irmãos? Tudo aquilo que Deus se agrada, tudo aquilo que Deus aprova. Se nós conhecemos o amor de Cristo Jesus, saberemos, irmãos, separar o joio do trigo, separar o comportamento que agrada a Deus e aquele que não agrada a Deus. A atitude que louva e glorifica a Deus é a atitude que não glorifica a Deus. Quando conhecemos o amor de Deus. Também um crescimento do amor, irmãos, daria à igreja, livraria a igreja da culpa e daria a ela condições de viver sinceramente. Ele diz no versículo 10, e serdes sinceros e inculpáveis. Sinceros e inculpáveis. A culpa é terrível, né? A culpa nos vem com aquela sensação de que agimos contra os nossos próprios valores. E esses valores, né, geram em nós aquele peso, aquela sensação de que não está certo aquilo que fazemos. Quando nós pecamos, o pecado ele gera culpa em nós, né? Só que tem um detalhe. O pecado, quando ele chega à nossa vida, esse pecado ele já não tem capacidade de nos condenar diante de Deus. Porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque Deus cumpriu a sua justiça, castigando o seu Filho pelos pecados que nós cometemos. Logo, eu posso, nas minhas orações, apresentar e pedir a Deus, apresentar o meu pecado e pedir a Deus o perdão pelos meus pecados. E aí viver, né, com base nesse conhecimento, que é o conhecimento do amor de Deus, né, em paz. Não viver mais sobre o jugo da culpa, mas a leveza da graça. Meus irmãos, ainda Paulo vai nos mostrar aqui que esse crescimento do amor, ele prepara a igreja para a vinda de Cristo Jesus. Irmãos, Pedro vai lembrar dizendo o seguinte, que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo, porque não há mais condenação. Irmãos, quem não tem o amor de Cristo Jesus, quem não conhece o amor de Cristo Jesus, de fato, teme o grande encontro que terá com Deus. Porque naquele grande dia Deus vai pedir contas de todas as obras realizadas aqui na terra. E se essas obras não estiverem pela fé em Cristo Jesus, né, certamente nós estaríamos debaixo de condenação. Mas o conhecimento do amor de Deus em Cristo Jesus nos leva a não temer mais o juízo de Deus. É por isso que Paulo vai dizer no final aqui, em suas palavras, ele diz, para o dia de Cristo. Essa expressão para o dia de Cristo remete àquele dia, o dia do grande encontro, quando estaremos diante do nosso Deus, o tribunal branco, recebendo da parte de Deus o juízo
que Ele fará sobre todas as nossas obras. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que conheceram a Cristo Jesus, esses já não têm o que temer. Como diz Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão diante de Deus, sem o conhecimento de Cristo, sem a fé em Cristo Jesus, esses receberão o juízo, o terrível juízo de Deus. Irmãos, o amor que da igreja se manifesta em frutos de justiça. A maior evidência de que realmente conhecemos o amor não é a nossa capacidade de elaborar proposições teológicas, não. A maior evidência que conhecemos o amor de Deus são as nossas obras. É o fruto que é gerado em nossa vida a partir do conhecimento que temos da obra de Cristo em nós. Irmãos, no versículo 11, Paulo vai nos mostrar isso, que o amor ele se manifesta em obras de justiça, obras essas aprendidas em Cristo Jesus, e assim essas obras glorificam a Deus. No versículo 11 ele diz, cheios do fruto de justiça. Frutos de justiça aqui, que é a mesma coisa do fruto do Espírito, ou seja, é algo gerado do Espírito na nossa vida. O Espírito coloca a nossa vida agora em harmonia com a vida de Deus, com a vida de Jesus, e nos faz agora realizar obras, fazer coisas que mostram e evidenciam que Jesus está em nós, que a justiça, que a retidão de Cristo, que a vida de Cristo está em nós. Meus irmãos, ele diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Não há obra que agrade a Deus que não seja feita por meio de Jesus. Ah, pastor, eu pensei da melhor forma possível. Será que Deus não se agradou dos meus pensamentos? Deus se agrada dos seus pensamentos, quando seus pensamentos são feitos em Cristo Jesus, como Cristo faria. Por isso que Paulo está dizendo aqui, o qual é mediante Jesus Cristo. As obras também. Obra realizada, boa. Não é a obra que Deus mede pela quantidade. Mediante Jesus Cristo. E aí ele diz, para a glória e louvor de Deus. É o propósito final. Por que nós fazemos o que fazemos? Qual é o alvo que desejamos atingir quando nós vivemos obedientes a Cristo Jesus? A glória de Deus. Lembra lá do que Jesus disse no Sermão do Monte? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Este é o propósito das obras de justiça em nós. Irmãos, o que temos pedido a Deus para a igreja? O que é que nós desejamos para a igreja, para os nossos irmãos, para as nossas vidas? O que é que nós temos pedido? Será que temos rogado a Deus para que o amor cresça no nosso meio? Para que aqui haja cada vez mais sentimentos cristãos, ações cristãs no nosso meio, cuidado de uns para com os outros? Meus irmãos, na oração que Paulo faz, Paulo deixa isso muito claro. Que o desejo dele é que a igreja cresça mais e mais no conhecimento do amor, na prática do amor. Meus irmãos, uma igreja realmente abençoada é uma igreja onde o amor de Cristo pode ser visto em palavras e ações. É uma igreja onde do púlpito sai o ensinamento do amor de Cristo, mas esse ensinamento não se limita ao que sai aqui desse púlpito. Esse ensinamento chega à vida da igreja. Esse ensinamento leva as nossas vidas à obediência, a obras. Porque uma fé sem obras é uma fé que está ali, é um defunto espiritual, né? Não tem vida, é um corpo inerte, não age, não faz. O amor deve nos levar a obras, irmãos. E uma igreja abençoada é uma igreja onde o seu amor é operante, onde há uma preocupação de um irmão para com o outro, onde as divisões, partidarismos, inimizades, disse-me-disse, irmãos, são cada vez mais diminuídos no nosso meio. Por isso que precisamos pedir, como Paulo pediu aqui, pela igreja em Filipos, que o amor cresça mais e mais em nós. Precisamos crescer em amor, irmãos, e para isso é necessário
suplicar a Deus que nos ajude a avançar em amor. Eu conversava acho que foi com meu filho, foi com Caleb. Eu acho que eu estava dizendo a ele esses dias agora, que todas as vezes que alguém, né, ensinava a ele sobre a questão da humildade, ele estava lá, tudo que eu falava ele já sabia, tinha uma resposta, e eu dizia, olha, aprenda o seguinte, todas as vezes que alguém já sabe de tudo, esse alguém está numa situação de ignorância. E todo orgulhoso é ignorante nesse sentido, porque todo orgulhoso não depende de ninguém, ele já é autossuficiente, prepotente em si mesmo. Irmãos, e uma pessoa que não reconhece a sua ignorância é uma pessoa que nunca vai aprender a humildade, nunca vai aprender a suplicar a Deus. Porque alguém só suplica a Deus e clama a Deus e pede a Deus por algo quando ela primeiro reconhece que não tem. E só um humilde é quem sabe que não tem. Só um humilde é que consegue se ver diante do espelho e perceber realmente que não tem aquilo que deveria ter. E quando ele então contempla as suas faltas e as suas necessidades, é que ele está com o coração de fato pronto para suplicar a Deus. Meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo nessa noite, nessa manhã, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai suplicar pelo amor de Deus, quando nessa manhã o Espírito Santo mostrar o quanto distante você está do amor de Cristo Jesus, e você vai dobrar os seus joelhos, e você vai levantar a sua voz, e vai dizer, Senhor, me dá mais amor. Deus também vai permitir, talvez já esteja permitindo, que você contemple na sua comunidade, que a sua comunidade precisa aprender a amar mais. E diante dessa falta, que você também se inclui nela, porque você é parte da comunidade, você também precisa suplicar a Deus e pedir a Deus que Deus te ensine a amar mais. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus que nos ensine a orar pela igreja, nos ensine a orar pelas nossas comunidades, e rogar por aquilo que realmente é importante. E pedir ao Senhor, primeiramente, que o Senhor nos encha de amor. Que o Senhor, antes de querer alargar as paredes do templo, alargue o amor em nossos corações. Meus irmãos, que Deus nos ajude a ser uma igreja cooperadora do Evangelho e repleta de obras para com Deus e para com os nossos irmãos. Era essa a preocupação que Paulo evidenciava em sua oração pela igreja em Filipos. Era este o pedido que Paulo fazia diante do Senhor. Meu Pai, que esses irmãos, né, possam amar cada vez mais, conhecendo cada vez mais o Teu amor e amando uns aos outros. O meu desejo é que nessa manhã, essa palavra encontre lugar no seu coração. Que essa manhã, o Espírito Santo de Deus, utilizando aqui, instrumentalizando a sua palavra, como Ele sempre faz, desperte o seu coração a orar mais pela sua comunidade e a pedir mais ao Senhor, que te faça orar, pedir, clamar, rogar, suplicar por aquilo que realmente é importante, que o amor, Ele cresça em nós. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir ao Senhor, e se você quer isso realmente, faça a oração comigo nessa manhã e peça a Ele que Ele te ajude, que Ele te capacite, que Ele nos capacite a isso. Vamos orar. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Podemos, Senhor, ver a Tua palavra, sentir a iluminação do Teu Espírito, nos dando entendimento, clareza naquilo que estudamos nessa manhã. E eu te peço, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja cooperadora, uma igreja que se envolva, que esteja à disposição com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com os nossos recursos, Senhor, para contribuir no avanço do Teu Evangelho, Senhor. Pai, nos usa como instrumentos teus na pregação da palavra, para com aqueles, Senhor, que nós sabemos que estão caminhando a passos largos, Senhor, para a danação eterna. Que não estão, Senhor, em outros países, mas que estão dentro da nossa casa, Senhor, lá convivendo conosco. Outros, Senhor, que nós passamos boa parte do nosso tempo no trabalho com eles. Meu Deus, nos faz instrumentos, Senhor, para a expansão do Teu reino. Também nos ajuda a ver aqueles que, como o apóstolo Paulo, estão, Deus, ali envolvidos na obra missionária, estão levando a Tua palavra, Senhor, e por isso estão sofrendo em prisões. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a contribuir mais, Deus, a estarmos mais ativos na obra missionária. Pai, eu te peço também
Deus, pelo o mais importante no nosso meio, o Teu amor. Pai, que o Teu amor cresça entre nós, não nos deixe sermos meninos, crianças, Senhor, no amor, mas que nós possamos ser operosos, que o mundo observe, veja, Senhor, a marca de Cristo em nós e que essa marca seja o amor, Pai, o Teu amor entre nós. Pai, seja com cada irmão fraco aqui da nossa igreja, seja também com aqueles que se julgam fortes, que têm uma fé robusta, que o Senhor, Pai, esteja nos usando para o socorro dos mais fracos, que o Senhor esteja nos dando a paciência, que o Senhor esteja nos dando a longanimidade, Senhor, para tratar com eles, Deus, e vê-los crescendo e avançando, Deus, no entendimento do Teu Evangelho. Meu Pai, eu te peço essa manhã, tenhas misericórdia de nós, que a Tua palavra abençoe-nos, Senhor, cada vez mais. Pai, esse é o pedido que te fazemos, já com ação de graça, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, antes de nós fazermos a oração encerrando, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês.